Olá, meu nome é Pedro Henrique, sou professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Avançado Bom Sucesso. Eu vou ministrar para vocês o minicurso online Construa seu primeiro jogo utilizando a ferramenta Construct 2. Durante o nosso curso, nós passaremos por as seguintes etapas. Primeiramente, vou apresentar os instrutores deste curso, fazer algumas observações que são muito importantes para que a gente possa fazer este minicurso com sucesso. Vou apresentar para vocês a ferramenta Construct 2 e aí a gente vai colocar a mão na massa e desenvolver o nosso jogo. Como eu disse para vocês, meu nome é Pedro Henrique, sou professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, sou graduado em Sistemas de Informação pela FADOM e mestre em Modelagem Matemática e Computacional pelo Cefet. Sempre na área da informática, gostei de trabalhar com programação, então todos os meus desenvolvimentos, todos os meus trabalhos são nessa área de desenvolvimento. Trabalho muito com desenvolvimento de sistemas web, desenvolvimento de aplicativos, de sistemas desktop, trabalho com banco de dados e aí por diante. Ao lado aí vocês podem pegar os meus dados, as minhas redes sociais, caso vocês queiram me adicionar para que a gente possa trocar algumas ideias. Tá? Vocês podem estar me adicionando, podem estar conversando comigo lá, entrando em contato comigo. Além de mim, o Vitor Lucas também vai estar ajudando na realização desse mini curso. O Vitor ele é formado em técnico em informática pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas, Campus Avançado Bom Sucesso. Atualmente ele é aluno do curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. O Vitor também tem uma experiência muito boa em desenvolvimento de sistemas, web, também trabalha um pouquinho com consertos de equipamentos eletrônicos e assim por diante. Do lado também vocês podem ver os contatos do Vitor, caso vocês queiram conversar com ele, adicioná-los aí nas suas redes sociais. Algumas observações são muito importantes para que a gente tenha sucesso na realização desse mini curso. Eu irei passar para vocês como que nós vamos desenvolver o nosso sistema, o nosso jogo. Para isso, primeira coisa, a gente precisa ter o Construct 2 instalado. Logo abaixo aí na descrição do vídeo vocês podem acessar o link para baixar e instalar o Construct 2. Também é importante que vocês tenham os arquivos que nós iremos utilizar, os arquivos de imagem. Na descrição do link aí vocês podem baixar também esses arquivos. Tá? E a ideia é o seguinte, a ideia é que eu vou mostrar aqui para vocês os passos a passos, né? Os passos para que a gente possa fazer o nosso jogo. Vou dar um tempinho e aí vocês façam também aí na casa de vocês o passo que eu acabei de fazer, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar aí colocando no chat, pode estar escrevendo aí, ou pode estar me mandando uma mensagem que responderei a vocês. Só para falar um pouquinho sobre o Construct 2, o Construct 2 é uma engine para o desenvolvimento de jogos. Ela é gratuita, tá? Então vocês podem desenvolver os seus jogos de forma gratuita. Hoje nós temos aí o Construct 3, que é uma versão paga, uma versão atualizada do Construct 2, mas ainda a gente consegue desenvolver muitos jogos utilizando o Construct 2. A gente vai, ao decorrer desse mini curso, eu vou passando para vocês mais sobre o Construct 2, então vamos gastar muito tempo aqui explicando e falando o que é o Construct 2 não, ok? Vamos criar o nosso jogo? Então beleza, vamos lá. Então com o Construct aberto, primeiro vamos familiarizar com o ambiente dele. O Construct ele vai nos oferecer várias ferramentas e várias opções para que a gente possa desenvolver
o nosso jogo de forma muito fácil. Então, logo aqui ao centro é onde que nós vamos desenvolver a parte gráfica do jogo e nós vamos desenvolver também e definir as ações que o nosso jogo terá. Logo à minha direita, nós vamos ter aqui todos os arquivos do nosso projeto. Então, todos os arquivos que a gente for adicionar, telas do nosso jogo, os eventos, sons, imagens, elas vão estar na estrutura criada aqui pelo próprio Construct quando a gente cria um novo jogo. Aqui logo abaixo vão estar nossos objetos que a gente trabalha, a gente vai ver isso logo. Aqui à minha esquerda vão estar as propriedades desses objetos e do nosso projeto. Todo objeto que a gente inserir, toda imagem, todo som, toda tela que nós inserirmos, elas vão ter suas propriedades. Nós podemos estar manipulando e alterando essas propriedades, ok? Logo aqui acima tem algumas questões que a gente pode, na aba Home, que a gente pode copiar, que a gente pode colar algum objeto, pode deletar, pode selecionar tudo. Nós vamos ver cada uma dessas aqui no decorrer do nosso mini curso, tá? E aqui também a gente tem a parte onde que a gente roda o nosso layout, onde a gente possa testar o nosso jogo, né? E também que a gente possa exportar esse jogo para uma plataforma, tá? A gente vai familiarizando ele com o Construct na medida que nós formos desenvolvendo o nosso jogo. Então vamos começar a criar o nosso jogo. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um novo objeto. Para isso a gente vai em File e New. Aqui é apresentado para nós vários modelos de projetos que a gente pode estar trabalhando. Então podem ver que tem com tamanhos definidos, né? Vou mostrar para vocês alguns aqui, templates já prontos para, por exemplo, jogos de carro, jogos de tiro, para que vocês possam correr, o Flappy Bird, lembra daquele joguinho Flappy Bird? Então são templates que vocês já podem estar utilizando, que já estão prontos no Construct 2. No nosso caso, nós vamos escolher um New Empty Project. Nós vamos escolher um novo projeto vazio, ok? Vamos selecionar aqui, ó, New Empty Project e Open. Como eu falei para vocês, o Construct 2 ele cria para nós uma estrutura de um projeto já pronto. Então aqui, ó, vai estar todas as estruturas do nosso projeto, onde que a gente vai estar podendo fazer várias ações. E logo aqui ele já cria as propriedades desse projeto. Então aqui podem ver que tem o nome do projeto, tem o ID dele, tem o website, tem o autor, né? E assim por diante. Para esse projeto nós vamos definir já um tamanho que vai servir de base para que a gente possa ter o nosso jogo, ok? Então para isso nós vamos clicar aqui, ó, New Project. E aqui em Windows Size nós vamos definir a princípio que o nosso projeto vai ter 800 por 480. É só clicar aqui, digitar aqui 800,480 e apertar Enter. Definido o nosso projeto, vamos começar a desenvolver a nossa interface gráfica. Como eu falei para vocês, quando o Construct 2 ele cria um novo projeto, ele já cria para nós uma tela do nosso jogo. Todas as telas dos jogos eles ficam aqui dentro, ó, da pasta Layout. Então ele já cria para nós o Layout 1, ok? Antes da gente começar a desenvolver ela, vamos clicar aqui em Layout 1, vamos clicar com o botão direito do mouse e Rename. Vamos renomear essa tela, isso para ficar um pouquinho mais organizado o nosso jogo, ok? Então vamos colocar aqui tela principal, pode ser, né? Para cada tela
o Construct 2 também cria um arquivo que vão estar todos os eventos relacionados a essa tela. Os arquivos relacionados a eventos, eles ficam dentro da pasta Event Suites. Okay? Então, a gente tem aqui um arquivo chamado Event Suite 1, que são as ações da nossa tela principal. Como a gente renomeou a nossa tela principal, vamos renomear também o Event Suite aqui. Então, mesma coisa, botão direito em cima dele, Rename, vamos colocar lá tela principal. Isso para ficar mais organizado. Vocês poderiam ter deixado aí o nome default que estava, tá? Eu gosto de organizar aqui o meu código, ok? Os meus layouts. Vamos clicar aqui, ó, em tela principal, e agora vamos definir as propriedades para essa tela principal. Vamos clicar aqui e vamos lá em propriedades, ó. Aqui, a única propriedade que nós vamos mudar vai ser a propriedade do layout. Nós vamos definir um layout para este jogo, ok? Então, no caso nosso, o layout vai ter 1708 pixels por 480. Vai ser o tamanho do nosso layout. Vamos voltar aqui em tela principal. Agora vocês podem ver, ó, o nosso layout do jogo. Então, nosso jogo vai ter o tamanho de 1708 por 480. Caso vocês queiram dar um zoom in ou zoom out, aqui aproximar da tela ou sair da tela, basta vocês clicarem no Ctrl, apertar, na tecla Ctrl, apertar, e no meio do mouse, com a rodinha do mouse, aí vocês vão para frente ou para trás, ele vai dar um zoom in e zoom out, ok? Antes da gente começar a colocar a parte gráfica do nosso jogo, os elementos, o cenário e assim por diante, a primeira coisa que nós vamos fazer é criarmos camadas. Essas camadas, elas vão ser importantes para quando nós definirmos o nosso layout, principalmente o cenário, para que a gente possa separar e não interferir no cenário e assim por diante. Então, para isso, logo aqui à nossa direita, na estrutura do nosso projeto, nós vamos ver aqui, ó, que nós temos uma aba chamada Layers, camadas. Vamos clicar aqui em camadas, ele já cria uma camada para nós. Então nós temos aqui o Layer 0, nós vamos criar uma nova camada. Para isso, basta clicar aqui, ó, no botão mais Add Layer to Top. Ele vai criar uma nova camada para nós. Isso vai servir exatamente para que a gente possa criarmos o nosso cenário, e aí os outros objetos, por exemplo, nosso personagem e os nossos inimigos, eles possam ser criados em outra camada e a criação deles não interferirem na criação do cenário. Como a gente está organizando o nosso jogo, vamos organizar aqui também as nossas camadas. Então vamos renomear elas, botão direito em cima da Layer 0, Rename. Esse layer vai chamar cenário. E o Layer 1, vamos denominar ele de, podemos colocar jogo, sem problema nenhum. Então colocamos lá, cenário e jogo. A princípio, nós vamos inserir tudo na camada cenário. Então a gente precisa que ela fique selecionada, tá? Isso é muito importante. Então sempre prestem atenção em qual camada vocês estão inserindo os seus objetos, ok? Muito bem, vamos lá. Agora nós precisamos adicionar alguns objetos. O nosso jogo, ele vai trabalhar com movimentos do teclado e ele também vai emitir sons. Então nós vamos inserir primeiramente dois objetos. Um objeto que é do tipo teclado e um objeto do tipo som. O objeto tipo teclado é que eu acabei de falar, ele vai proporcionar nós interagirmos com o jogo através do teclado. Então para isso, aqui ao centro, na minha tela principal, na minha aba principal, nós vamos clicar com o botão direito e vamos vir aqui, ó, Insert New Object, inserir novo objeto. Então aqui vocês vão poder que tem vários objetos, a gente vai ver alguns deles, né, durante esse mini curso.
Mas no nosso caso, a gente vai trabalhar com objeto input agora. Então aqui vocês podem ver que tem aqui o gamepad, keyboard, mouse e touch. São entradas para o seu jogo. Então se o seu jogo tivesse ali com o joystick, você poderia colocar aqui gamepad e pegar ações do joystick. Se fosse, por exemplo, uma tela de touch, vocês poderiam estar escolhendo aqui touch, tá? E ao tocar na tela você estaria fazendo alguma ação. Como eu falei para vocês, no caso nós vamos escolher keyboard, teclado, que é a ação do teclado. Então vamos clicar aqui, simplesmente ele já cria para nós esse objeto. Vamos fazer novamente, botão direito, Insert New Object, e agora no caso nós vamos escolher áudio. Nós vamos trabalhar com áudio, nós vamos emitir alguns sons, ok? Então clicamos aqui em áudio, Insert. Fizemos aqui a criação de dois objetos. Agora vamos mais para a parte mais interessante, mais bacana, que é a criação do nosso cenário. Vamos lá, botão direito, em cima aqui da tela principal, Insert New Object. Para o cenário, a gente escolhe o objeto chamado Tiled Background. Ele não tem interferência absolutamente nenhuma com o restante dos objetos. Então ele só cria mesmo um fundo para o nosso jogo. Então, vamos selecionar aqui Tiled Background e Insert. Feito isso, a gente clica aqui em qualquer lugar do nosso cenário e nós vamos escolher a nossa imagem, tá? Como vocês já devem ter baixado aí as imagens do mini curso, tem cada passo ali das imagens referentes a cada objeto, a cada personagem, né? Então vamos clicar, vamos nessa tela aqui chamar a tela de cenário. Então aqui na pastinha aberta, vamos clicar nela e na pasta cenário vamos escolher aqui o arquivo cenário. Tá aí o nosso cenário que eu criei. O ideal para quando você for fazer um jogo muito grande, no caso nosso aqui é um jogo de uma tela só, então não tem muita importância. Então, mas o ideal seria o quê? Se você fosse fazer um jogo grande com várias telas, com vários cenários, o interessante seria você dividir as imagens em várias, tá? Isso para que o seu jogo não fique muito pesado, ok? No nosso caso, eu fiz uma imagem única e exclusiva, tá? Isso para que a gente possa fazer de forma mais rápida o nosso mini curso. Então, busquei a imagem do arquivo, posso fechar aqui a tela, vou fechar a tela e ele já cria aqui para nós, tá? Uma forma muito fácil de posicionar esse cenário, essa imagem aqui na nossa tela, é só nas propriedades dele. Então, com o nosso cenário selecionado, vou vir aqui nas propriedades e o que nós vamos fazer? Nós vamos definir o tamanho dele. Então, o tamanho dele vai ser o tamanho da tela. Então, 1708 por 480. Então, digito ali, aperto o Enter, ele vai aumentar para mim. E o tamanho dele, e a posição dele vai ser 0 por 0. Então, ele sempre trabalha com o eixo X e Y. Ele vai ficar no eixo 0x e 0y, vai posicionar para nós o nosso cenário bem ao centro, bem pegando toda a parte branca que realmente seria da nossa tela. Agora, continuando, para ficar organizado o nosso jogo também, eu vou mudar o nome desse objeto aqui. Então vocês podem se vocês repararam, aqui em Objects, ele criou para nós aqui o objeto que a gente acabou de criar. E ele chamou de Tiled Background. Então, no nosso caso, vamos mudar aqui o nome para cenário. Botão direito em cima dele, Rename, renomear, vamos dar o nome lá de cenário. Só para ficar organizado e mais fácil também, para que a gente possa, no decorrer do mini curso, ficar mais fácil da gente identificar o que é cada coisa dentro do nosso jogo, ok? Muito bem. O que a gente agora deve fazer é o seguinte:
o nosso personagem ele vai andar pelo cenário. Então eu preciso definir locais para que ele possa andar, né? Que a gente não quer que o nosso personagem flutue. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Novamente, ó, aqui na minha tela principal, no nosso cenário, botão direito, Insert New Object. E agora, nós vamos selecionar o objeto Sprite. O objeto Sprite ele é diferente do Tiled Breakout que a gente acabou de colocar, porque o Sprite ele permite a gente fazer várias ações com ele. Por exemplo, a gente pode definir que ele vai ser do tipo plataforma e que ele vai andar, pular, ir para a direita, ir para a esquerda, agachar e assim por diante. Tá? E eu posso definir também que ele vai ser, por exemplo, o chão, que vai ser o nosso caso aqui. Então, vamos selecionar lá Sprite. Podemos clicar em qualquer lugar aqui no nosso cenário. E agora, a gente não tem uma imagem para ele. Tá? Nós vamos colorir esse quadrado aqui. Então, a gente vai vir aqui ó, na latinha de tinta. Podemos selecionar qualquer lata. Vou deixar azul mesmo. E clico aqui na parte, no quadradinho aqui. Feito isso, tá tudo certinho, posso fechar. Eu vou renomear esse meu objeto aqui, igual nós fizemos no cenário. Então aqui ó, em Objects, botão direito, em cima dele, Rename. E eu vou definir o nome de obstáculo. Para o obstáculo, nós precisamos definir algumas propriedades para que ele funcione. Tá? Então, dentro de propriedades, nós temos aqui ó, uma propriedade chamada Behaviors. Behaviors são os comportamentos desse objeto. No caso nosso, esse objeto ele vai ter um comportamento sólido, onde que o nosso objeto vai poder bater nele, vai poder andar e assim por diante. Então, em Behaviors, aqui em comportamentos, nós vamos clicar aqui, ó, Behaviors, adicionar um comportamento. Vamos clicar aqui no ícone de mais e vamos dar o comportamento dele sólido. Ok? Podemos fechar aqui. E para ficar mais fácil da gente trabalhar com ele, eu também vou mudar a propriedade dele Opacity, que é a transparência. Ele está como 100, vou colocar aquele como 30, vocês vão ver que ele vai ficar um pouco mais transparente. E eu não quero que a pessoa que vai jogar o nosso jogo ele consiga ver que esse elemento, né, que esse objeto está criado no nosso jogo. Então ele vai ter a sensação que os obstáculos de fato são as caixinhas, né? Então eu vou vir aqui numa propriedade dele que chama Initial Visibility, que é a visibilidade inicial dele. Ele está marcado como Visible. Eu não quero que ele esteja visível, eu quero que ele seja invisível. Então eu vou vir aqui ó, e colocar invisível. Então esse objeto aqui ele vai estar invisível. A pessoa não vai saber que ele foi criado no nosso jogo aqui. Vou copiar esse objeto porque a gente vai criar ele em vários outros momentos. Então vou dar um Ctrl C nele aqui, ok? Então vamos lá, ó. Selecione ele, Ctrl C nele e eu vou posicioná-lo aqui na minha tela. Então vou colocar ele aqui ao lado do meu layout, porque eu não quero que o personagem ele saia para fora do meu jogo. Vou colocar ele aqui, vou dar um Ctrl V e clicar aqui no meu cenário, ó, que ele vai copiar para mim novamente. Lembra que a gente copiou ele, né? Eu vou colocar ele logo aqui embaixo, que ele vai servir como um chão. Então, eu vou preencher ele inteiro a minha tela. Vou dar um Ctrl V de novo. Vou colocar ele aqui, ó, do outro lado, que eu também não quero que ele saia da tela. Vou aumentá-lo aqui, ó. Então basta clicar, botão esquerdo, segurar e levar ele aqui. E cada caixinha aqui do meu cenário, ela também é um obstáculo. Então eu vou colocar também em cada caixinha, ó. Vou colar aqui e vou colocar na minha caixinha. Vou copiar porque eu já tenho um tamanho
certo aqui, vou colar. Eu vou fazer isso em todas as caixinhas. Isso vai fazer com que ao personagem encostar na caixinha, ele não passe por ela, ele vai ter que de alguma forma pular essa caixinha. Muito bem, agora o nosso cenário está criado com as nossas imagens. Para que a gente não tenha problemas em ficar tirando essas imagens, né, e esses obstáculos dos lugares, é interessante que aqui, ó, na aba Layers, na aba Camadas, a gente feche a edição dessa camada. Então por isso que a gente criou, por isso que eu pedi para a gente criar mais de uma camada. Então quando a gente for inserir os outros objetos, a gente não ter o problema de colocar um objeto e interferir e modificar a edição que nós fizemos. Então na aba Layers, aqui em cenários, ó, vamos clicar aqui bem no cadeadinho, você vai ver que ele vai fechar. Então o que acontece agora, ó, se você clicar nas imagens, ó, ele não deixa você editá-las. Então isso é muito interessante porque a gente já fizemos o nosso cenário, já planejamos ele, então eu não preciso mexer mais nele. Tá? Então isso evita de eu fazer alguma edição, né, e atrapalhar no decorrer do meu desenvolvimento do meu jogo, ok? E o importante agora, tudo que nós formos adicionar agora, nós vamos adicionar na aba Jogo. Então é importante prestar atenção que a aba Jogo ela vai ter que estar selecionada, tá? Se você deixar a aba Cenário selecionada, tudo que você colocar vai ser em cenário. Então você não vai conseguir movimentar ele de um lugar para o outro, tá? Então tudo que eu vou colocar agora é na aba Jogo. Então deixa aqui a camada Jogo, tá, selecionada, beleza? Agora vamos adicionar o objeto que vai ser o nosso personagem. É o objeto que vai fazer as ações do nosso personagem. Para isso, novamente, ó, botão direito, Insert New Object. E nós vamos escolher Sprite. Podemos clicar em qualquer lugar aqui do nosso jogo e vamos carregar uma imagem. No caso nosso, ó, vamos lá de novo na pastinha aberta. Vai estar aqui, ó, pasta personagem. Vamos abrir aqui. Vamos escolher o personagem plataforma. Esse desenho aqui retangular, ok? Nesse desenho retangular, nós precisamos fazer uma coisa antes. A gente precisa definir o ponto de origem desse objeto. Para isso, ó, nós vamos vir aqui em Set Origin and Imaging Points, vamos clicar aqui, ó, nele, tá? E vamos definir o ponto de origem. Pra vocês verem, ó, ele já define o ponto de origem bem no centro dele. No nosso caso, a gente quer que esse objeto, o centro de origem dele, seja aqui embaixo. Ele vai ficar o quê? Bem rente aos chãos e aos elementos. Então vou definir aqui que ele fique bem no centro, bem no meio aqui da imagem. Cliquei aqui, tá? Somente isso. Então vem aqui, ó, Imagem Points, clico aqui no centro. Posso fechar aqui. É criado o nosso objeto, ó. Então no caso nosso, ó, vamos pegar ele e começar ele bem aqui perto do chão. Se eu deixar ele aqui em cima, o que ele vai fazer? A hora que começar o jogo ele vai cair. Eu não quero que ele caia, eu quero que ele fique, comece o jogo aqui, ó. Beleza. Aí vamos, como a gente está fazendo nos outros elementos, ó, vamos definir o nome dele. Botão direito aqui em cima de Object, Rename. Vamos colocar ele aqui, ó, plataforma, tá? Todo movimento que nós vamos fazer com este elemento, tá? E aí a gente vai colocar uma imagem que vai acompanhar esse elemento. Vamos mexer em algumas propriedades dele também,
Então, em Behaviors, nós vamos vir aqui em Behaviors. Vamos lá, Behaviors. Vamos colocar no mais. Nós vamos adicionar 2 comportamentos para ele. O primeiro comportamento vai ser o comportamento de plataforma. Ele vai ter um comportamento de movimento de plataforma. Pular, andar para a esquerda, andar para a direita e assim por diante. Então, plataforma. E nós também vamos definir um movimento para ele de Scroll Tool. Esse Scroll Tool, o que ele permite? Ele permite a tela acompanhar o personagem. Então, se eu tenho uma tela muito grande, que vai ser o caso nosso, ao personagem andar, a tela vai acompanhar ele, a câmera vai acompanhar ele e vai mostrar outros pedaços, outras partes da tela. Então, vou colocar aqui, ó, Scroll Tool. Então, vai ter esses 2 comportamentos. Podemos fechar aqui comportamentos e vamos aqui definir algumas questões de configuração desses comportamentos. Então, o primeiro comportamento, a primeira coisa que nós vamos definir aqui vai ser a velocidade deste objeto. Aqui vocês podem ver, ó, que ele já definiu uma velocidade de 130. Vamos colocar aqui que ele vai ter uma velocidade de 150. Vocês podem definir a velocidade que vocês quiserem, tá? No meu caso eu vou colocar aqui 150, mas vocês podem estar aí brincando e colocando a velocidade que vocês acharem que é melhor. Vou definir também a força do pulo dele. Ele está colocando 650, vou diminuir um pouquinho aqui, vou colocar 550. E também eu vou definir aqui por onde que ele vai ser controlado. O objeto plataforma, ele já automaticamente fala que os controles serão pelas setinhas do mouse. Então, deixando em S, ele utiliza as setinhas do mouse. Eu quero nos controles sejam pelas letras A, D e W. Okay? Então, eu vou nessa opção aqui, eu vou colocar No. Tá? Aí peço que vocês coloquem também, só por questão da gente conseguir trabalhar com eventos desse teclado, sabendo qual teclado, né, que nós apertamos. Então vamos vir aqui, ó, em Default Controls e colocarmos No. E eu não quero que esse objeto retângulo, ele seja visível para o usuário. Então a gente já vimos essa propriedade nos objetos, Initial Visible. Vamos definir que ele vai ser invisível. Então vou colocar Invisible. Muito bem. Vamos rodar, Agora vamos colocar a imagem do nosso personagem. Mesma coisa, olha, botão direito em cima aqui da nossa tela principal, Insert New Object. Vamos vir aqui em Sprite, Insert, podemos clicar em qualquer lugar e vamos colocar aqui o nosso personagem. O nosso personagem, ele vai ter 6 estados. Ele vai parar, ele vai correr, ele vai andar, ele vai agachar, ele vai pular e ele vai morrer. Então eu posso definir todas essas animações que ele vai realizar. Quando a gente cria um sprite, nós podemos definir as animações desse sprite. Então ele cria aqui para nós, ó, uma tela chamada Animations, que são as animações desse personagem. Nós vamos criar aqui 6 animações, ok? Para isso, ó, botão direito em cima aqui da tela, Add Animation. Botão direito, Add Animation. Nós vamos fazer isso 6 vezes, ok? Vamos criar 6 animações. Muito bem. A primeira animação nós vamos definir como nome de parar. Botão direito, Rename, parar. A segunda vai ser andar. Terceira, correr. A quarta vai ser agachar. Então, botão direito, Rename, agachar. A quinta, pular. E a sexta vai ser morrer. Beleza? Vamos adicionar essas animações para ele. Ó. Vamos clicar aqui em agachar, ó, em parar, perdão. Vamos clicar aqui em parar e vamos colocar a imagem do nosso objeto
parado. Vamos lá, ó. Load imagem e vamos aqui na pastinha parado, ó, parado. Vamos fazer para o andar. Para o andar a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque o andar ele tem várias animações. Então aqui, ó, logo embaixo aqui do nosso objeto, ele tem animations frames, que são os frames desse objeto, que são as imagens que vão ter os movimentos de andar. Então basta eu clicar aqui, ó, botão direito em cima dele, import frames from files, importar os frames de um arquivo. Ó. Clicar aqui, vamos lá na pastinha para andar e vamos selecionar todos esses. Então Ctrl A aí para selecionar todos os arquivos e abrir. Então os movimentos aí, ó. O 0 a gente não vai precisar, então vamos deletar ele, ó. Botão direito, delete. Vai estar nossas imagens de andar aqui. Vamos clicar aqui, ó, em andar e vamos mudar algumas propriedades dessa animação. Então eu vou colocar que essa animação ela vai ter aqui a velocidade 10 e que ele vai ter um loop. O looping é para que ele possa repetir as imagens. Vamos colocar em sim. Vamos testar para ver se deu certo. Olha aqui, ó, em Animations, botão direito aqui em andar, Preview. Olha lá, ó. A animação nossa deu certo. Ele pega todas as imagens e ele repete elas e aí dá a sensação que o nosso personagem está andando. Vamos fazer agora para as próximas animações. Correr, mesma coisa do andar, ó. Vamos lá em Animation Frames, botão direito, Import Frames from Files e nós vamos aqui, ó, em correndo. Vamos selecionar todos, Ctrl A, abrir, vamos deletar o 0. Delete. Correr, ó. Vamos clicar lá no correr. Speed, vamos colocar um speed aqui maior, vamos colocar 15 e ele vai dar um loop. Então, vou colocar yes. Beleza, ó. Agora vamos ver aqui. Olha lá. Nossa animação deu certinho. Vamos fazer para agachar. Clicamos no agachar. Agachar também só tem uma imagem, então nós não precisamos importar elas aqui do arquivo. Vamos abrir ele aqui. Agachando. Selecionar a imagem. Vamos fazer para o pular também. Fazer para o pular, pulando. Aí ele pulando. Vamos fazer para o morrer. Lá na pastinha morrendo. Tá aí. Não sei se vocês perceberam, o ponto de origem dele foi bem no centro também da imagem. A gente não quer que isso aconteça, a gente quer que ele fique igualzinho. Nós ficamos lá no objeto plataforma. Tá? Então vamos selecionar aqui o parar. Vou dar um zoom aqui no nosso objeto e vou colocar aqui, ó, a imagem de ponto dele bem ao centro dele e aqui embaixo, ó, que ele vai iniciar, né? Todos os movimentos dele vão ser a partir deste ponto de origem aqui. Preciso fazer isso para todas as outras animações. Tem uma forma muito fácil. Aqui em Image Points, ó, vou clicar aqui, ó, com o botão direito em origem e vou escolher a opção App to All Animation, aplicar em todas as animações. Cliquei aqui, clico em sim. Ele vai fazer isso e colocar em todas as animações. A única animação que a gente precisa mudar vai ser a animação morrer. Vamos clicar aqui, ó, morrer. Tá vendo que o ponto de origem foi aqui. Porém, se eu deixar aqui, quando ele morrer, ele vai meio que flutuar, né, na tela. Eu não quero isso, a gente não quer isso. A gente quer que ele bate realmente a cara no chão. Então vamos mudar só esse ponto de origem aqui e vamos colocar ele aqui, ó, bem no queixo do nosso personagem. Certinho? Beleza. Fizemos isso. As animações do nosso personagem, ela está pronta. Vamos fechar o nosso personagem. Vamos colocar esse personagem bem ao centro da nossa plataforma aqui. Então clico com o botão esquerdo, venho aqui ao centro, ó, coloco ele bem ao centro aqui para ele iniciar bem ao centro da nossa plataforma.
Vou definir algumas propriedades para ele, de comportamentos. Então vem aqui, ó, behaviors, digo aqui, ó, vamos adicionar um comportamento para ele, clico no mais, e ele vai ter um comportamento de PIN. O PIN, ele vai pegar e colocar esse objeto, né, esse nosso personagem, ele preso à plataforma. Tá? Então ele vai servir para isso. Então, PIN. Muito bem, vamos fechar aqui. Está o nosso personagem aqui. Como a gente está organizando, vamos mudar o nome do nosso objeto. O nosso objeto ele criou como nome Sprite. Ó. Olha aqui. Vamos mudar o nome dele. Botão direito, rename. Vamos colocar aqui personagem. Beleza. Vamos continuar programando. Agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos realizar as nossas ações, as ações do nosso jogo. Para isso, ó, nós vamos vir aqui na aba das ações, ó, que a gente deu o nome de tela principal. Em tela principal, nós vamos adicionar aqui as nossas ações. Para isso, basta clicar aqui em Add Event ou botão direito do mouse Add Event. Vamos lá, vamos adicionar um evento. O primeiro evento nosso vai ser um evento de sistema, que nós vamos falar que ao iniciar o nosso jogo, nós vamos prender o personagem na plataforma. Então vamos vir aqui, ó, System. Nós vamos ter uma opção lá embaixo que vai estar assim, ó, On Start of Layout, ao iniciar o layout. Vamos selecionar ele aqui. Ele criou o nosso evento e agora nós vamos colocar a nossa ação. O que nós vamos fazer ao iniciar o nosso evento? Vamos lá. The action, adicionar ação. Agora vai ser o que? A ação do personagem. Então, vou escolher o personagem. E nós vamos ter aqui, ó, uma opção Pin to Object. Pin to Object. E o que eu quero fazer? Eu quero prendê-lo ao objeto plataforma. Então, aqui, ó, escolher o objeto plataforma. Aqui é o modo, eu vou deixar Position em ângulo, porque eu quero que ele fique na mesma posição e no mesmo ângulo do meu objeto plataforma. Então, para fechar. Agora, vamos criar as ações deste objeto. Eu quero que quando ele aperta A, ele movimente, quando ele aperta D, ele movimente e Y, ele movimente. Para que fique também organizado o nosso jogo, a gente vai criar um grupo de eventos. Então, botão direito, adicionar grupo. Esse grupo, vamos colocar de nome teclas movimento. Teclas movimento. E vamos adicionar o evento. Ó. Evento, eu quero um evento de teclado. Teclado, vou colocar aqui Key is down, ou seja, a tecla está sendo apertada. Key is down. E vou selecionar a minha tecla. Então, vou clicar aqui na minha tecla, a tecla que eu quero, e vou selecionar aqui a tecla A. Apertar. E aí, eu vou colocar também na seguinte. A tecla S vai ser a tecla que ele vai estar agachado. Então, vou clicar aqui, ó, botão direito em cima dele, adicionar outra condição. Vou apertar aqui o evento de teclado, Key is down, e vou selecionar aqui o S. Porque o que eu estou fazendo isso? Quando ele estiver agachado, eu não posso permitir que ele se movimente. Então, eu vou colocar aqui um evento que, se o S estiver pressionado, ele pode movimentar. Então, para isso, ó, é só eu inverter essa condição aqui. Então, botão direito aqui em cima do keyboard S is down e vou inverter. Então, ele só pode andar para a direita ou para a esquerda se o S não estiver pressionado. E aí eu vou adicionar a ação, ó. Add action. Aí eu quero uma ação da plataforma, como eu disse para vocês, a plataforma que movimenta, não é o personagem. O personagem só vai acompanhar a plataforma. E aqui eu tenho logo abaixo, ó,
uma opção escrita Simulate Control. Simular um controle. Então, vou colocar aqui Simulate Control e Left. Vai andar para a esquerda ou direita. No caso nosso, ele vai andar para a direita. Então, e vamos fazer isso aqui novamente para ele andar para a esquerda. Então, ó, vou selecionar tudo isso aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V para ficar mais fácil para nós. E aqui no A, em vez de A, nós vamos colocar o que? Vamos colocar o D. Então, basta clicar 2 vezes em cima dele. Vamos clicar aqui em OK, D, OK. Fechar. Em vez de left, vai ser right. Então, clique 2 vezes, left, right. Muito bem. Ctrl V novamente. E aí nós vamos fazer a ação de pular. Em vez de A, clica 2 vezes em A. Clica aqui. W. OK. Não. Em vez de left, eu vou colocar jump. Fazer o nosso personagem pular. E aí também nós vamos fazer o evento de agachar. Então vamos clicar aqui, ó, adicionar o evento keyboard, case down. Vamos escolher aqui a tecla, vou colocar S, vai ser que ele vai agachar. S, down. E aqui no caso, nós não temos para simular o comportamento de agachar. Tá? Então o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos diminuir o objeto plataforma. Então vou colocar aqui, ó, Add Action Platform. E aqui nós vamos ter uma ação de diminuir esse objeto. Então aqui nós vamos ter aqui, ó, set height, set, tá? O tamanho, né? A altura dele. Vamos clicar aqui. Então, se eu tiver apertado aqui, a altura dele vai ser 78. Se eu apertar o S, se eu não tiver apertado o S, ele tem que voltar para o tamanho normal. Então vamos selecionar tudo, Ctrl C, Ctrl V. Então vou inverter isso aqui, ó, um botão direito, inverter. Em vez de 78, eu vou voltar ele para o normal. O normal dele é 95. Certo? Aqui a gente fez os movimentos do nosso teclado. Vou selecionar tudo aqui, ó. Então aperta Shift e clique em cada um deles e vamos levá-lo para dentro do nosso grupo. A hora que estiver dando essa setinha aí, só a gente soltar, ó, ele fica dentro do nosso grupo aqui. Vamos testar para ver o que está fazendo agora. Mas antes de testar, vamos salvar o nosso jogo, ó. Vamos lá. Em File, Save. Vamos salvar o nosso jogo. É importante nós salvarmos o nosso jogo sempre, porque pode dar algum problema. Vou criar aqui uma pastinha aqui para salvá-lo. Novo, pasta, jogo. Dá o nome dele de jogo, ok? Vamos salvar ele aqui. Agora vamos rodar ele para ver o que aconteceu, ó. Run layout. Então, ó, vocês podem ver, tá nosso personagem já. Vamos apertar o D. Vamos clicar aqui nele. Vamos apertar o D. Olha lá. S, D, A. Vamos apertar o W. Tá pulando, ó. Isso. Ainda ele não fez nenhuma animação porque a gente ainda não implementou. Se eu clicar no S também, ele não vai agachar porque a gente ainda não implementou isso, ok? Ó, ele tá meio durão. Vamos fazer ele fazer as suas animações. Vamos voltar lá no Construct. E agora vamos fazer as animações do nosso personagem. Eu vou minimizar aqui as teclas de movimento para que fique mais fácil de vocês visualizarem. E vamos criar um novo grupo também, ó. Então, botão direito, Add Group. E vamos colocar aqui animações. Personagem. Então vamos colocar as nossas animações dos nossos personagens. Vamos lá, ó. Adicionar um evento. No caso da plataforma, nós temos aqui
um evento de isMoving. Ó, se a plataforma estiver movendo, então isMoving. Vou adicionar uma ação, add action, colocar o personagem, e aqui dentro vai ter uma animação, ó, set animations. E aqui eu vou definir aquela animação que nós definimos, no caso nosso, andar. Então, se a plataforma estiver movimentando, o personagem vai andar. Eu preciso também fazer com que ele ande somente se ele estiver o quê? No chão. Então, aqui, ó, botão direito, aqui, vou colocar add another condition. Vou colocar a plataforma e nós vamos ter aqui uma opção de is on floor. Ó, is on floor. Então eu só vou fazer com que ele ande se ele estiver no chão. Eu não posso fazer com que ele ande se ele estiver no A. Vamos aqui fazer outra animação. Então, vamos pegar aqui, ó. Selecionar tudo, Ctrl C, Ctrl V. Então vou fazer com que ele fique parado. Então em vez de isMoving, vou clicar com o botão de duas vezes aqui, vou botar aqui, ó, e on stopped. Então se a plataforma tiver o que? Parada. Se ela tiver parada, nós vamos fazer o que? Seta animação parar. Vou colocar aqui, ó, parar. Parar. Vamos fazer com que ele pule. Vamos adicionar um evento, plataforma, isJump. Ó, isJumping. IsJump. Então, quando a plataforma estiver pulando, vou fazer também uma ação, ó, add action, personagem, set animation, pular. Vai estar pulando. Vamos fazer agora a de agachar. Evento. Vamos colocar aqui, ó, plataforma. Eu só posso fazer ele parar se ele tiver o que? No chão. Então lá, ó, is on floor. Eu só posso fazer com que ele fique agachado quando a tecla S for acionada. Então, botão direito, adicionar outra condição. Teclado, case down, e eu quero a tecla S. E vou colocar a ação, ó, add action, personagem, set animation, agachar. Agachar. Vamos salvar, Ctrl S. Dá um Ctrl S aí para vocês salvarem o projeto de vocês e vamos rodar ele para vermos como vai ficar a nossa animação. Olha lá, agora o nosso personagem já está andando e já está pulando, ó. Ó, ó. Vou agachar, agachou, está fazendo os nossos movimentos de agachar, ó. Ok? Vamos voltar lá agora. Vamos mudar a questão do nosso objeto, só está andando por uma direção. Coloca aqui, ó, adicionar evento, keyboard, case down. Vou selecionar aqui a letra A. Então se ele tiver com A apertado, o que vai acontecer com ele? Ó, vou dar um OK aqui. Vou colocar add action, personagem. Aqui nós temos aqui uma opção chamada set mirror, espelhar o nosso objeto. Então, se o A estiver apertado, eu quero espelhar, ou seja, eu vou inverter essa imagem. Vou deixar aqui em mirror. Tá? E agora, se eu apertar o D, eu não quero espelhar, quero deixar ela normal. Então, vamos adicionar um evento de teclado. Key is down. Vou selecionar aqui o D. Vou adicionar uma ação para o personagem, set mirrored, e vou deixar aqui not mirrored. Done. Vamos rodar aqui o nosso layout. Olha lá, agora ele virou. Ó. Nosso objeto virou. Tudo certinho.
voltar lá no nosso construct. Agora a gente precisa voltar aqui em tela principal. Vamos selecionar aqui a nossa plataforma. Selecionar a nossa plataforma. E dentro das propriedades dela, nós vamos criar uma nova propriedade. Então aqui, ó, nós temos Instance Variables. Vamos criar uma variável para esse objeto. Então, Instance Variable. Vamos clicar aqui no mais. E vamos definir aqui, podemos ser M, tá? E vamos fechar. Vamos voltar lá nas nossas teclas de movimento. E aqui nós vamos definir um movimento para esse objeto. Vamos adicionar aqui, ó, adicionar um novo evento. Vamos colocar lá, ó, plataforma. E aqui eu vou definir plataforma onLanded. Plataforma onLanded. Aqui. Agora nós vamos criar vários sub-eventos aqui para isso. Então, quando ele tiver no onLanded, né, se ele tiver ali adicionado o evento, nós vamos criar vários eventos. Um botão direito aqui e vamos colocar o botão direito aqui, ó, bem aqui, ó, bem na setinha verde aqui, botão direito, adicionar Add Sub-Event. Vamos adicionar um sub-evento. Coloco, selecionar a plataforma, vamos colocar lá, ó, is moving. Se ele tiver movimento e um M for igual a 0. Então, ó, botão direito, adicionar outra condição. Plataforma, que nós vamos ter para comparar uma variável, uma instância de variável. Compare instance variable. Vou clicar aqui, M igual a 0. Então, se um M for igual a 0, o que nós vamos fazer? Nós vamos definir que o nosso personagem ele vai estar somente andando. Então, add action, personagem, set animation. Vamos colocar aqui andar. E vamos fazer isso novamente, porém agora com o M igual a 0. Ctrl C, Ctrl V. Plataforma is moving. Vamos colocar aqui, ó, M igual a 1. Andar. Nós vamos colocar aqui correr. Correr. Então, se o M for igual a 0, vou andar. Se o M for igual a 1, eu vou correr. E aí eu vou adicionar mais um aqui. Ctrl, vamos lá. Botão direito. Aqui, ó, bem na setinha verde. Adicionar. Adicionar subevento. Vamos colocar lá, ó, personagem. Ó, a plataforma. Perdão, plataforma. Plataforma is moving. Plataforma is moving. Vou adicionar aqui, ó. Vou inverter. Se ela não tiver em movimento, ele tem que estar o quê? Parado. Botão direito, inverter. Adicionar condição, personagem, set animation, parar. Vamos copiar. Vamos vir aqui em cima, ó, porque a gente precisa falar que ele só vai andar se o M for igual a 0. Vamos clicar aqui, ó, botão direito, adicionar outra condição, plataforma, comparar variável instância igual a 0. E aí nós vamos copiar, ó. Seleciona aqui, dá um Ctrl C, dá um Ctrl V, ó. Vamos mudar aqui o M, vamos colocar 1. Então clica duas vezes aqui. Em vez de andar, nós vamos o quê? Correr. Vamos fazer nosso objeto correr. Ok? Agora vamos criar uma tecla para fazer com que esse objeto corra. Ó. Primeiro vamos clicar aqui em todos, aperta o Shift, segura
e clica em todos aqui. Leva eles aqui para dentro de animação. E vamos fazer uma tecla de correr. Vamos clicar aqui, adicionar subevento, keyboard, case now. Vamos colocar, pode ser J. Então se ele apertar o J, ele vai correr. Vamos adicionar uma condição. Plataforma set value, vou setar um valor. Então se o J estiver apertado, ele vai correr. O M vai valer 1. Vou copiar isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, seleciona tudo. Okay? E aí eu vou inverter. Se o J não estiver apertado, o M vai valer 1. Então fecha aqui, ó. O M vai valer 0. Vamos rodar para a gente ver. Vamos executar. Olha, o nosso personagem está se movimentando na tela. Eu vou apertar o J, olha lá, está correndo. Tirei o J, parou de correr. Apertei o J, correu. Apertei o J, está correndo. Tirei o J, ele para de correr. Muito bem, vamos voltar aqui para o Construct e vamos colocar alguns sons para o nosso personagem. Então, para isso, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar os sons dentro do nosso projeto. Então, o que nós vamos fazer? Ó, aqui em Sounds, na pasta Music, vamos colocar na pasta Music, vamos inserir aqui as nossas músicas. Então, botão direito na Music, Import, e aqui vamos ter uma pastinha, ó, Músicas. O Construct, ele só suporta músicas no formato OGG, tá? Então, se você tem uma música aí que em outro formato, MP4 e assim por diante, o que você precisa fazer? Você precisa pegar uma ferramenta de conversão de arquivos de áudio, tá? É só pegar isso que ele vai converter. No caso nosso aqui, a gente tem aqui, ó, a música fundo, pegar item, perdeu e pular, tá? Vamos selecionar todas e vamos colocar em importar. Ele vai importar para nós as músicas, ó. Bom, feito isso, vamos voltar em tela principal. Vamos voltar aqui, ó, nas nossas animações e vamos fazer o seguinte: System on Start Layout, on Start of Layout. Então, quando Start of Layout, eu quero começar a tocar uma musiquinha pro cara. Então, Add Action, áudio, vai estar aqui Play, ó, Play. Vou selecionar, eu quero uma música, eu quero que ele toque a música de fundo. Aqui eu quero que ele sempre dá um looping, que ele sempre repita a música, tá? Volume, eu vou definir o volume que eu quero. 0 é o volume original do seu arquivo. Se você quiser aumentar, é só você colocar que você quer aumentar. Então eu quero aumentar em 10 dB e assim por diante. Eu quero diminuir. É só diminuir colocando menos, né? Então eu poderia colocar aqui menos 10. Então ele ficaria um pouco mais baixo que o volume inicial da música, tá? Vou colocar aqui menos 10, ok? Vocês podem deixar 0 sem problema nenhum, pode aumentar, isso aí vai do gosto de vocês. Vou colocar Done aqui. E aí eu vou fazer o seguinte também, ó. Então aqui em animações personagem, quando ele pular, ó, quando a plataforma is jumping, eu vou adicionar uma outra ação para ele, ó. Add Action, áudio, play, e aqui, ó, vou selecionar pular, tá? Vou deixar o volume 0 mesmo e não quero looping nesse, porque eu quero só que ele faz um barulho de pular. Done. Vamos salvar, Ctrl S, vamos rodar aí, pra gente ver, ó. Ó, já começou a musiquinha, ó. Já tá pulando. Beleza? Certinho. Temos aí a nossa musiquinha. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar os inimigos do nosso personagem.
Vamos agora lá voltar lá para a tela principal do nosso cenário. Vou fechar aqui as animações. Vamos voltar para a tela principal aqui. Então, para isso, ó, botão direito, Insert New Object, Sprite. Vamos clicar aqui e eu vou importar os meus objetos. Ó, botão direito, Import Frames from File. Vou selecionar aqui a pastinha. Cadê? Vírus. Ó, vírus. Vou selecionar todos. Ó. 0, 1, 2, 3 e 4. Vou deletar o 0, que eu não preciso, igual nós fizemos no outro. Ok. Esse objeto ele vai ter um looping também. Então aqui, ó, em animações, vamos deixar que ele tenha um looping. Vou colocar em sim. A velocidade podemos deixar uma velocidade 5 sem problema nenhum. Vamos fechar aqui. Olha lá, nosso vírus. Vamos mudar o nome dele, ó, em Objects, em vez de ser Sprite, vou colocar vírus. Vou definir alguns comportamentos dele. Então aqui, ó, dentro de Behaviors, vamos adicionar um comportamento dele. Ele vai ter um comportamento de bala. O comportamento de bala ele anda numa direção reta, tá? A gente vai definir isso aqui para ele. Comportamento de bala. Podemos definir aqui a velocidade dele. Então vamos colocar que ele vai andar bem devagarzinho, não vai ficar muito rápido. Então aqui é o speed, vamos colocar 20, tá? Para que ele possa andar bem devagar. Vou fechar. Eu vou aproveitar, nós vamos criar aqui um outro objeto. Então, botão direito, Insert New Object, Sprite, ficou aqui. Vamos puxar aqui os frames dele, botão direito, Import Frames from Files. Esse aqui vai ser os itens. Itens, ó, álcool, máscara e sabão. Vai ser os itens que a gente vai matar o nosso vírus. Vamos deletar o 0 aqui. E nas animações, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui, ó, animação 0, porque eu não quero que ele faça animação. Eu quero que ele fique no item 0 ali mesmo. E aí, o ponto dele, ó, ele está bem no centro. Eu quero também que ele fique aqui para que o que aconteça quando ele bater no chão, ele vai ficar ali bem certinho no chão. Feito isso, fechamos. Vamos mudar o nome dele, em vez de Sprite, vamos colocar aqui, ó, item. Esse item também vai ter um comportamento de bala. Então lá em Behaviors, vamos ver aqui em Behaviors, mais bullet de bala. E aqui nós vamos definir algumas questões também, tá? Então dentro dele aqui vamos definir que ele vai ter 0 de speed. Ele vai cair, então gravity, nós vamos colocar 80, ele vai ser a gravidade. Ele vai cair da tela, esse objeto. E nós vamos colocar aqui, ó, set angle. Eu não quero que ele define o ângulo, eu quero que o ângulo dele seja o mesmo da imagem, tá? Se eu deixar assim, ele vai colocar a imagem de cabeça para baixo. A gente não quer que faça isso, a gente quer que a imagem fique normal. Beleza, criamos os dois objetos aqui. Agora vamos fazer as animações deles, tá? Vamos voltar lá nos nossos eventos. Vamos criar um novo grupo, igual a gente criou nos outros aqui, ó. Botão direito, Add Group. Vamos colocar aqui, ó, movimento vírus. E vamos definir aqui, ó. Vamos adicionar um evento. Vou adicionar um evento de sistema. Aqui dentro de evento de sistema, eu tenho uma opção que chama Every X Second, a cada X segundos. Então vou colocar aqui que eu vou fazer uma ação a cada tantos segundos, ok? Então Every X Seconds, vou definir aqui, vou colocar 3 segundos. Tá? Vocês podem colocar mais, podem colocar menos, o tanto que vocês quiserem. E eu vou falar que a cada 3 segundos ele vai criar um vírus para mim. Ó,
adicionar uma condição system. Aqui eu tenho aqui, ó, create object, criar objeto, e aí eu vou definir o objeto, ó, vírus, quero criar um novo vírus. O layer, qual layer que eu vou criá-lo? Eu quero criá-lo no layer jogo. Coloco aqui, ó, aspas, abre aspas duplas, coloco lá jogo, fecho aspas duplas. Em XY é a posição que eu quero criá-lo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu quero que ele escolha aleatoriamente essa posição. Então eu vou colocar aqui, ó, random 0. Aí eu vou colocar aqui, vou colocar 10, um pouquinho para frente aqui da personagem, e layout width. E embaixo também eu vou fazer a mesma coisa, ó, random 10, layout width. Então vou definir um número aleatório, vou pedir ele para gerar um número aleatório, pegando a largura e a altura do jogo. Então ele vai criar, a gente não vai saber onde o vírus vai ser criado, ele vai criar em qualquer lugar da nossa tela, tá? Done. E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero que o vírus ele vá atrás do nosso personagem. Então vamos criar aqui, ó, adicionar um evento vírus. Aí eu vou selecionar aqui, ó, is overlapping another object, ou seja, se ele estiver colidindo com outro objeto. Se ele colidir com um objeto, ele vai procurar o nosso personagem. Então, is over another object. Então, qual objeto? Vou colocar objeto obstáculo. Então, se ele bater num obstáculo, ele vai em direção ao nosso personagem. Done. E vou adicionar as ações. Action, vírus. Vou colocar aqui set angle na posição de alvo. Então, ó, set angle throws position next. E aí eu vou definir o X. O X vai ser o que, ó? A minha plataforma ponto X. Vai ser o eixo que é onde a minha plataforma está. E o Y a mesma coisa, ó, plataforma ponto Y. Done. Vou também definir que se o vírus pegar no nosso personagem vai morrer. Então, adicionar um evento vírus. Aí tem aqui, ó, on collision with another object. Se ele colidiu com um outro objeto. Então, ó, collision. Coloca aqui, ó, objeto plataforma. Então, se ele colidiu com o objeto plataforma, o que vai acontecer? Vou falar que o personagem vai morrer. Então, ó, personagem set animation, animação morrer. Vou fazer com que ele caia no chão, porque se ele bater em cima, se ele morrer, né, pulando, ele tem que ir para o chão. Então, action, plataforma, set position. Set position. Set position. E eu vou deixar aqui, ó, o eixo X vai ser o personagem, ó, o plataforma ponto X. E aqui o Y vai ser 445, que é bem inerente o chão que nós colocamos. Então, e eu vou parar o meu jogo. Tem que fazer o meu jogo ficar parado. Então, system set time scale, set time scale. Vou colocar aqui 0, para que ele possa pausar. Beleza? Vamos selecionar aqui. Vamos clicar. Uma coisa que a gente esqueceu também, que a gente já pode definir a musiquinha, né? Que ele morreu. Então, ó,
Add action, áudio, play. Vou colocar aqui, ó, perdeu. Não. Então, se o vírus colidir com o personagem, ele vai fazer a animação de morrer, ele vai cair lá para o chão, vai setar, vai pausar o jogo e vai dar uma musiquinha de perdeu. É só por questão, vamos colocar esse áudio aqui, a primeira coisa que ele fazer, tá? Então, ele vai fazer tudo e depois que ele vai apertar, vai colocar o áudio. Vamos rodar? Então, musiquinha pulando, ainda ele não está pegando os objetos, né? Olha lá, o vírus aparecendo na tela. O vírus, ó. Morreu. E para o jogo. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer com que ele pegue os itens e os vírus morram, né? Então vamos lá. Vou fechar aqui movimento vírus. Vamos criar um novo grupo. Ó, add group. Vou colocar aqui movimento itens. Movimento itens. Movimento itens. Vamos adicionar lá o obstáculo. Então vamos adicionar aqui, ó, adicionar um evento. Vamos falar que a cada tantos segundos ele vai criar um item. Então, ó, system every x seconds. Vamos definir aqui que cada 12 segundos ele vai criar um item. Vamos adicionar uma ação. System. Vamos create object, criar um objeto. Qual objeto ele vai criar para nós? Objeto do tipo item. Qual que é o layer que ele vai criar para nós? Ele vai criar lá no layer jogo. Então, ó, aspas duplas, jogo, aspas, fechando aspas dupla. Vamos definir aqui a posição que ele vai colocar. Vamos colocar randômico também, ó. Então, random. Eu quero que ele crie lá do 10, layout width. Como ele sempre vai criar lá do topo, eu vou definir aqui 0, porque ele vai iniciar lá do topo lá da imagem e colocar. Então o y sempre vai ser 0. Lembra que lá nós colocamos os frames de o álcool em gel, a máscara e o sabão? Então vamos fazer com que cada vez que ele cria um novo objeto, que ele cria um objeto com aquela imagem. Então vamos aqui, ó, adicionar ação, item, set, frame, set frame, vou colocar um frame. E qual que é o frame? Randômico, né? Então, ó, random de 0,3. Vou gerar um número randômico de 0 a 3. Ele vai criar para nós o item. E agora vamos fazer o seguinte, ó. Se o objeto, né, o personagem nosso, pegou um item, ele vai matar todos os vírus. Ó. Muito bem. Estamos criando aqui o item a cada 12 segundos. Agora vamos fazer com que assim que o item fique no chão, ele pare ali. Ó, vou adicionar um novo evento. Vou colocar aqui, ó, item. Vou selecionar on collision with another object. Quando ele colidir com outro objeto. Objeto, qual que é o objeto? Obstáculo. Se ele colidir com o obstáculo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer que ele para. Então eu vou pegar aqui, ó, adicionar uma ação, item, bullet disabled. Set enabled, vou colocar disabled. Então, a hora que ele clicar, que ele bater num obstáculo, ele vai parar e vai ficar por ali. Vamos selecionar tudo, vamos colocar aqui e vamos rodar.
objeto, o item. Beleza, agora vamos fazer o seguinte, agora a gente vai assim, a hora que o personagem ele colidir com o item vai desaparecer e também os vírus vão desaparecer. Então vamos fazer isso aqui, podemos fazer isso aqui então vamos fazer isso aqui. Então vamos ver aqui, ó. Vamos adicionar um novo evento aqui, plataforma, e aí vamos colocar lá, plataforma is collision with another object. Se ele colidiu com outro objeto. Então qual objeto que é? O objeto item. Então se ele colidiu com o objeto item, o que ele vai fazer? Ó? Então vamos lá. Vamos vir aqui, item, vamos adicionar uma nova ação, item, e eu tenho aqui destroy. Ó, destroy. E vamos destruir também os vírus. Ó. Vírus, destroy. Vou arrastar para cá, fica normal. Vamos rodar para a gente ver o resultado. Olha lá, tá os vírus. Vamos pegar. Peguei. Muito bem. O que eu queria passar para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar mandando um e-mail para mim, tá? Colocando aí embaixo que eu respondo a vocês. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!